Ok, pessoal. Voltamos agora na segunda parte da aula de trigonometria básica, onde vamos começar a estudar as linhas trigonométricas notáveis, ou seja, quais são os principais ângulos que nós podemos calcular em trigonometria, os ângulos mais comuns assim que aparecem. Tá? Esses ângulos são de 30, 45 e 60 graus. Eu vou fazer uma demonstração para vocês rápida de como que funciona o cálculo desses ângulos, do seno e cosseno desses ângulos, tá? Usando, né, trigonometria no triângulo. Então, 45 graus, ele vem do estudo do quadrado, certo? O que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero equilátero, então ele tem todos os lados iguais, e equiângulo, ele tem todos os ângulos de 90 graus também, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou traçar aqui a diagonal desse quadrado, e eu vou criar um triângulo, né, dois triângulos, tá? A diagonal, ela separa em dois triângulos congruentes, e esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados de mesma medida. O que acontece no caso dos triângulos isósceles? Significa que esses dois ângulos, eles também têm que ter a mesma medida, tá? Como a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180, e eu já tenho 90 graus aqui, significa que os outros dois ângulos, que são iguais, tá? Eu vou chamar de, né? Só posso chamar de x e x, eles têm que somar os outros 90 graus, concordam comigo? Então, se eu dividir por 2, eu vou ter que esse ângulo ele tem que valer 45 graus, e esse ângulo ele também tem que valer 45 graus, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Tá, eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar quanto que vale a diagonal desse quadrado, certo? Isso funciona da seguinte maneira, ó. A diagonal ao quadrado é igual a soma do cateto dos dois catetos ao quadrado, que é L ao quadrado mais L ao quadrado. Vai dar que diagonal ao quadrado é igual a L mais L, vai dar 2L ao quadrado. Aplicando a raiz dos dois lados, eu vou ter que diagonal é igual a raiz de 2 vezes, tira a raiz, corta com quadrado aqui, raiz de 2L, ok? Então, isso significa que essa hipotenusa aqui, ela vale pra gente L raiz de 2, ou 2, ou raiz de 2 vezes L, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, aonde eu conheço os três lados e os três ângulos, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular por trigonometria quem é o seno de 45 graus e quem é o cosseno de 45 graus, tá? Vamos usar como base, tá, esse ângulo daqui, por exemplo, tá certo? Então vamos lá. No triângulo eu tenho o quê? Que o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então isso aqui vai ser igual a L dividido por L raiz de 2, tá? Eu vou poder cortar o L com L, porque está na divisão. Esse resultado vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Isso aqui normalmente a gente racionaliza, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado, acaba cortando a raiz, que sobra 2. E quem é cosseno de 45? Cosseno de 45 é o cateto adjacente, que também é L, dividido pela hipotenusa, que continua sendo L raiz de 2. Então repara que o processo vai ser o mesmo, tá? E o resultado final também vai acabar racionalizando. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se você quiser saber, o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também vale raiz de 2 sobre 2. Ok? Tá? Então é assim que a gente calcula para o ângulo de 45 graus. Se eu quiser entender como é que funciona o ângulo 30 e 60, seno e cosseno, eu posso estudar o que acontece dentro de um triângulo equilátero, tá? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo cujos três lados têm a mesma medida, tá? Ele é um polígono regular, né? Todos os lados iguais, então também tem todos os ângulos iguais. No caso, como aqui eu tenho como eu tenho 180 graus sendo a soma, eu tenho que cada um desses três ângulos aqui tem que ser igual a um terço de 180, tá? Que são 60 graus aqui,
Então eu tenho 60 graus para cá, 60 graus para cá e 60 graus em cima. Só que eu vou fazer, eu vou traçar aqui a altura do triângulo equilátero. A altura é uma seviana que liga um vértice a um ponto do lado oposto, tá? No caso da altura, tem que ser uma ligação formando 90 graus. Tá? Só que como esse triângulo ele é equilátero, essa seviana ela é altura, mediana, bissetriz, tudo ao mesmo tempo. Isso significa o que pra gente? Que esse ângulo é a metade do ângulo original, então se era 60, esse ângulo tem que cair para 30, e esse lado daqui também tem que ser metade do lado original. Então isso aqui vai ser L sobre 2, tá certo? Outra coisa, eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto é que vale essa altura aqui. Vou botar de caneta verde. Essa altura, ela vale quanto? Vamos lá. Olhando para esse triângulo retângulo aqui. Tá? A hipotenusa é L, então hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a altura ao quadrado mais o outro lado que é metade de L ao quadrado, ok? Então aqui eu vou ter o seguinte, o meu objetivo é deixar h ao quadrado sozinho, então isso aqui vai ficar L ao quadrado menos, aqui eu vou elevar uma fração ao quadrado e elevar em cima e embaixo, vou jogar para o lado de lá, isso aqui vai dar L ao quadrado sobre 4, ok? Fazendo o MMC aqui, vou deixar o h desse lado, tá? Esse 4 multiplica aqui, 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Sobre 4, porque eu botei no mesmo denominador. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? E eu vou conseguir o quê? Que h é igual a raiz de 3, porque 3 não tem raiz. L ao quadrado, tirando a raiz, cai para L. 4 tem raiz, que é 2, tá? Então eu acabei de encontrar aqui que a minha altura tem que valer raiz de 3L sobre 2. Tá? Então vou botar aqui. Raiz de 3L sobre 2. Tá? Esse cara, ele vale L, a hipotenusa. Aqui vale L sobre 2. E aqui vale 3L, raiz 3L sobre 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, eu vou deduzir pra gente quanto que vale. Vamos lá. Seno de 30, cosseno de 30, seno de 60 e cosseno de 60, tá? Vou usar o quê? Trigonometria no triângulo retângulo para poder deduzir isso. Vamos lá? Então é o seguinte, ó, o cosseno ficou um pouquinho para fora aqui. Vamos lá aqui agora, tá? Primeiro, seno de 30. Eu estou trabalhando com esse ângulo aqui. Tá? O seno é o cateto oposto, que vai ser quem? L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é igual a L. Tá? Eu vou cortar o L com L. O resultado vai ser 1 meio sobre 1, que é igual a meio. Tá? Então, seno de 30 vale meio. Quem é o cosseno de 30? É o cateto adjacente, que é raiz de 3L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Tá? Da mesma forma que eu vou cortar o L aqui, eu também vou cortar. O que sobra pra gente? Vai sobrar raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que é raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 60 agora? Vamos lá. 60 tá para cá. Então, o seno de 60 é o cateto oposto, que vai ser raiz de 3L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Tá? Eu também vou cortar o L com L, então o resultado também vai dar raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, para finalizar, tá? Olhando para esse ângulo, é o cateto adjacente, que é o quê? L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? Cortando esses caras aqui, vai ficar 1 meio dividido por 1, que é igual a meio, tá? Então eu encontrei aqui seno de 30, cosseno de 30, seno de 60 e cosseno de 60. Tá tudo deduzido através do estudo do triângulo retângulo no quadrado e no
triângulo equilátero, certo? Porém, aí você fala assim, poxa, professor, toda vez que eu quiser calcular um seno de 30, 45, 60, eu tenho que deduzir todo esse procedimento? Aí é que tá. Existe um macetinho, existe uma tabela básica que permite você ir no cantinho do papel e relembrar, avivar a sua memória sobre como calcular seno, cosseno e tangente desses principais ângulos, 30, 45 e 60, tá? Como é que funciona essa ideia aqui? A ideia é muito simples, presta atenção. Primeiro, eu tenho que botar nessa ordem seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Isso aqui está ordenado de forma que os ângulos estejam de maneira crescente, certo? É importante isso. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3, e vou voltar 1, 2, 3. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada de todos esses valores. Só que raiz quadrada de 1 é o próprio 1, não preciso colocar. Aqui, raiz quadrada de 2. Aqui, raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 1 é 1 também, não precisa colocar. Aqui, raiz de 2. Aqui, raiz de 3. Agora, eu divido todo mundo por 2, tá? Então, eu vou dividir aqui por 2. Eu vou dividir aqui por 2. Eu vou dividir por 2. Por 2. Por 2 e também por 2. Então, repara, eu consegui achar todos aqueles ângulos, aqueles senos e cossenos dos ângulos notáveis, né? Ficou bem fácil de trabalhar dessa forma. Tá? Então, essa montagem dessa tabela é como se fosse um macetinho para a gente conseguir trabalhar. E a tangente? Olha, eu tenho que lembrar que a tangente é calculado através do quê? Do seno pelo cosseno. Tá? E outra coisa, eu tenho que lembrar que toda vez que eu divido uma fração A sobre B por uma fração C sobre B, ou seja, que tem o mesmo denominador, eu estou dividindo duas frações divididas por B, o que vai acontecer? Eu vou repetir a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que vai acontecer? Como esse B está em cima e esse B está embaixo, o resultado final vai ser A sobre C. Então, quando eu divido duas frações que têm o mesmo denominador, eu posso simplesmente ignorar e ficar com A sobre C, que já vai dar o resultado final. Olha que legal. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Para calcular a tangente, eu tenho que dividir um cara pelo de baixo. Todos eles são divididos por 2, todos eles têm o mesmo denominador. Então, basicamente, é só dividir em cima. Vamos lá para ver como é que fica? Vamos lá. Então, aqui, ó, quem é a tangente de 30? Esquece o sobre 2, é 1 dividido por raiz de 3, tá certo? Só que 1 dividido por raiz de 3, eu vou racionalizar, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai dar raiz de 3 vezes 1 sobre 3. Aqui, eu vou ignorar o sobre 2. Tá? Raiz de 2 dividido por raiz de 2, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, tangente de 45 vale 1. Aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, eu vou ignorar o sobre 2 e vou fazer raiz de 3 sobre 1. Só que dividir por 1 não muda nada. Então, o resultado desse cálculo é raiz de 3. Tá certo? Então, é assim que a gente monta a tabelinha. É uma maneira mais rápida. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tira a raiz de todo mundo, tira a raiz de todo mundo. Divide todo mundo por 2, divide todo mundo por 2. 1 sobre raiz de 3, 1 e raiz 3 sobre 1, que é raiz 3. E eu encontro quanto que é seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Eu posso fazer isso no cantinho do papel, quando for resolver um exercício, tá? Porque vai me ajudar a lembrar como calcular os ângulos os valores trigonométricos dos principais ângulos que a gente tem. Ok, pessoal? Obrigado, então. Já já a gente volta no próximo vídeo. Próxima parte. Continuem com a gente.